O assunto continua sendo África. De agosto a novembro de 2011, o jornalista Alex Fisberg viajou pelo leste da África. Passou por países como Egito, Etiópia, Quênia, Uganda e Ruanda. Dessa experiência surgiu o livro Mochila Social, um olhar sobre desenvolvimento social e pobreza no leste da África, que acaba de ser lançado aqui em São Paulo. O jornalista é o convidado de hoje do Jornal da Cultura. Boa noite, Alex. Boa noite. Quer dizer, a África foi a última parada sua de uma viagem um pouco maior. Isso. E sugeriu esse livro para você. Qual foi sua proposta com esse livro? Bom, eu já trabalhava no Brasil, né, com desenvolvimento social e pobreza em algumas organizações. Decidi fazer uma viagem para aprender o que existe fora do país. Então, fui primeiro para a Índia por 6 meses, depois para o Oriente Médio por 6 meses e decidi, então, que era importante ter uma experiência sobre África, não um país só. Então, eu desenhei o projeto Mochila Social para que eu pudesse ter diferentes perspectivas de países diferentes da África. E o que exatamente você quer compartilhar com as pessoas nessa sua experiência na África? A proposta sempre foi encontrar iniciativas transformadoras, né, na área social, desde ONGs, organizações internacionais, que estejam fazendo alguma coisa de interessante, de relevante, para diminuir a situação de pobreza nesses países, sempre em contraposição ao Brasil, né? Qual é essa situação de pobreza que você encontrou lá e que te chamou a atenção? Eu acho que é interessante que é bastante parecido com o Brasil, né? A gente só não conhece. A gente tem uma visão estereotipada do que é e é tudo, né? É uma desigualdade social dentro de uma capital, tem um centro urbano e tem uma periferia. Nessa periferia falta saneamento básico, as moradias aqui no Brasil são de madeirite e lá é de metal. Então, varia o tema, mas a questão é sempre a mesma, né? É questão de educação, falta de saneamento básico? Falta oportunidade, né, na verdade. Falta oportunidade de educação. Educação tem, não é a que a gente está acostumado. Saneamento básico não é para todo mundo, tem, mas não é para todo mundo. Moradia é deficitária, né? É uma moradia que não é segura, é uma moradia que choveu, é um grande problema. Então, a gente tem similaridades. Você chega numa favela africana e você encontra a mesma coisa que você encontra a 5 minutos de qualquer ponto da cidade de São Paulo. A questão é que a gente tem uma imagem do que é a África e a gente esquece que a gente também tem uma África dentro de São Paulo. Parece que a África é muito distante da gente, é isso que você quer dizer? Eu acho que é mais fácil pensar que a África está com problemas do que a gente também tem um monte de questões para trabalhar. Agora, você partilha no livro essa situação de pobreza das populações, mas partilha também projetos, soluções, caminhos para... Eu queria que você me desse um exemplo, Isso, que você claro. falasse de soluções. O livro é uma visita a um monte de organizações e um monte de favelas. E, por exemplo, eu fui num campo de refugiados, que é o maior campo de refugiados do mundo, chamado Dadaab. E lá você encontra mais de 40 organizações internacionais atuando. Onde fica esse campo de refugiados? Na fronteira entre a Etiópia, o Quênia e a Somália. Tá. Então, são habitantes somalis fugindo do regime do Al-Shabaab, que é um grupo islâmico extremista. Então, lá você tem tudo. Você tem Médicos Sem Fronteiras trabalhando com a questão da saúde. Você tem a ONU Internacional em todas as diferentes agências, trabalhando com moradia, com tudo que precisa. Então, você vê que é um complexo, um monte de atividades no mesmo espaço e, mesmo assim, um lugar que foi projetado para 80 mil pessoas, hoje tem mais de quase 500 mil de pessoas vivendo numa situação caótica. Bom, você quis partilhar a sua experiência e aí questiona ali, num determinado momento do livro, como construir uma sociedade mais consciente de seu entorno. Como construir essa sociedade que olhe para os lados, que não olhe só para si? Eu acho que é mais fácil para mim foi mais fácil chegar até a África para enxergar a minha própria realidade, o contexto no qual eu estou inserido e conseguir então enxergar o meu entorno. Enxergar o que dá para ser feito, que tipo de experiência eu tenho ou eu consigo articular para resolver problemas que são simples, que a gente já tem a solução, né? Saneamento básico, eu tenho água encanada na minha casa e meu vizinho de 5 minutos não tem. Então, assim, já dá para ser feito. O interessante é a gente conseguir olhar, enxergar e conseguir fazer acontecer. Alex, parabéns e obrigada por sua presença no Jornal da Cultura. Obrigado. Uma boa noite para você. Obrigado, boa noite. E o governo...